Ter na família uma pessoa com autismo requer cuidado e envolvimento de todos. O portador do autismo raramente interage com o ambiente e as pessoas à sua volta. Então, orientações médicas e terapias que melhorem o desenvolvimento do portador do autismo são essenciais. O amor da família e a compreensão das pessoas próximas fazem toda a diferença. E hoje eu estou aqui com a Mônica e a Ellen. Elas são mães de autistas e nós vamos bater um papo aqui, Papo de Mulher. Toda sexta-feira, praticamente, nós temos esse quadro no programa e é tão bom conversar sobre assuntos pertinentes ao nosso mundo feminino. E esse é um assunto muito importante. O autismo ainda não é tão conhecido de muitas pessoas e que bom que você vai ter, através do programa de hoje, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre isso. Tudo bem, meninas? Obrigada, Mônica. Obrigada, Ellen, por terem... É o contrário. Ao contrário, desculpa. Obrigada, Mônica. Obrigada, Ellen. O livro com o seu nome está aqui do seu ladinho. E é, na verdade, seu, né, Mônica? Foi pegadinha, né? É, foi pegadinha, tá vendo? A produção fez uma pegadinha comigo. Mas muito obrigada por terem vindo. A gente vai mostrar e falar daqui a pouquinho sobre o livro. Como é que foi para vocês? Vamos primeiro explicar aí, a gente não está aqui, claro, com um médico, mas vocês que são mães sabem muito bem explicar, com certeza, para as pessoas que estão assistindo a gente, o que é o autismo. Fiquem à vontade, vocês duas. Bom, como o Pedro é mais velho, né? Eu também sou mais velha, então vamos pela ordem de idade. O Pedro é um homem, né? O Pedro é um 27. Homem. E já me fizeram essa pergunta um monte de vezes, e todo mundo sempre fala isso, né? Ah, ela sabe. Não sei. A gente conhece sintomas do autismo. Eles são pessoas muito diferentes de nós. Uhum. Eles não têm uma boa comunicação, a fala geralmente é bem ausente, né? Que no caso da Ellen também não fala, né? O Pedro nunca falou nada. Eles não sentem muita dor, não demonstram muita dor, não demonstram muita alegria. Agora, assim, hoje eu acho que já, por causa de ter tanto tratamento, no caso deles, eles fazem terapia com fono, com TO, com psicólogo, com ecoterapia, com hidroterapia. Então, eles estão ficando mais abertos. Eles são... O que eu percebo do Pedro, por exemplo, hoje ele é uma pessoa que ri pra gente, ele é feliz, ele é carinhoso. Mas eu conheço muito autista mais velho que o Pedro, né? Eu conheço autista de 50 anos, que não teve tratamento nenhum, que fica no cantinho, balançando mesmo. Aquele sintoma clássico que o pessoal fala, né? Balança, balança, balança. Aquilo que a gente vê nos filmes, né? Que eles têm o mundo deles, eles têm a realidade deles, eles interagem com outros mundos, digamos assim, ou com outras pessoas ao redor. É por aí, Ellen? Olha, quando eu tive, né, o diagnóstico do Marcos Paulo, então, assim, a única coisa que eu conheci do autismo, eu tinha visto um filme há pouco tempo, e era mais ou menos esse clássico de ficar balançando e tudo. Então, aí a gente vai procurar, né, na internet, procurar saber. O Marcos Paulo sempre foi uma criança muito alegre. Até desse ponto ele foi. E como a gente teve o diagnóstico bem cedo, a gente começou com 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Quando deu 2 anos e 3 meses, já bateu o diagnóstico. Ele é autista. Então, a procura, acho que foi mais rápida, né? Eu tinha conhecidos também, psicólogos e tudo dentro dessa área, e eles foram indicando, olha, faça isso, faça aquilo, faça fono, põe no TO. Aí, na época, o doutor Walter Camargo, que deu o diagnóstico dele, falou, olha, põe ele para fazer tratamento, que é o que vai inteirar ele na sociedade, no seu convívio. Falando que aqui tudo de verdade, que é para comer, depois a Mônica aceita um cafezinho. Você aceita um cafezinho, Mônica? Eu vou pegar um suco depois. Toda hora. Mas, então, assim, ele faz as terapias, né? Então, eu acho que como começou novo, no caso da Mônica, na época dela também não tinha tanto recurso, né? Marcos tem quantos anos? Ele tá com 6. Ah, então tá bem novinho ainda. Tá. É o que eu falo. Desculpa te interromper, mas você descobriu quando? Quando ele era bebê, que você via que ele não reagia? Porque hoje em dia muitas síndromes ou algumas mutações genéticas que... ou outros tipos de doenças são descobertos ainda com exames uterinos até, né? Dentro do ventre, determinados exames já mostram algumas coisas. Se a mulher faz exames mais detalhados, se ela por outros motivos de alguma coisa na família, ela procura investigar. Não foi o seu caso, quando ele era bebê. O autismo, como ele não tem
não tem um diagnóstico, né? Ele é genético, ele é herdado, autismo não tem né? diagnóstico fechado. Não tem, então, não tem. Não tem. Não é nada o Marcos do Paulo gene. começou, ele teve a trajetória normal de a criança, né? Geralmente eles têm essa trajetória normalmente e chega numa certa idade ele dá uma travada, vamos dizer assim. Então o Marcos Paulo o que eu senti de diferente é que às vezes a gente brinca com a criança assim, vai no papai, vai te pegar, e ele não reage, que o menino faz, esconde, ou ele vai ou ele rejeita, né? Então ele ficava ermo. Ele gostava muito, ele ficava no bercinho, ele tinha um ursinho, tinha umas fitinhas na ponta, ele ficava horas ali com aquela fitinha, e eram duplas as fitinhas, então ele pegava a vermelhinha e ele ia contando as duas, aí juntava a vermelhinha, aí pegava a azul e juntava, até juntar todas. Então depois ele fazia ali, tudo de novo. E ficava ali horas e horas. O ursinho não valia nada? O ursinho era, geralmente era o que chamava detalhe, atenção, né? era as fitinhas. Então ele brincava muito com aquilo ali. Então assim, eu notava que alguma coisa tinha diferente. Aí quando... Ele estava com quanto tempo? Você lembra? Quantos meses? Ele era bem novo, estava quase um ano e pouquinho. Aí uma amiga minha, que era psicóloga, você já levou ele no neuro? Né, procura o neuro e tal. Mas neuro mexe com o quê? Que até então, eu falo que assim, a deficiência... A gente só passa a perceber quando está na família, mais perto, né? A gente vê na sociedade e muitas vezes não presta atenção. Aí eu peguei e falei assim, não, vou marcar por minha conta, e resolvi marcar. Aí levei na médica, a médica, olha mãe, não estou falando que ele seja, mas meu marido achava que ele era surdo, que a gente chamava, ele não olhava, mas eu falei assim, não, surdo ele não é, porque ele olhava de rabo de olho. Aí ela falou, não estou falando que ele seja, mas ele pode ter algum indício de autismo. Aí no dia ela até falou comigo assim, olha mãe, não estou afirmando, né? Porque ela achou minha reação bem tranquila. Aí eu falei, olha, eu sabia que alguma coisa tinha diferente, mas não sabia o quê. Né? Agora que eu sei é procurar o melhor para poder ele caminhar. Então, agora é correr atrás. E como é que foi para vocês quando vocês descobriram? Quando você descobriu, o Pedro Ivo está com 27 anos hoje, né? Então, quando você descobriu, ele tinha quantos anos? Pedro Mônica, você se lembra? Não, 3 Pedro anos. Tinha 3. Eu sou foi o que ele psicóloga. não falava. Eu sou até psicóloga e tenho 2 irmãos, um deles já até morreu, mas eles na época eram vivos, né? Eles já tinham trabalhado com autismo, eles são psiquiatras, esses meus 2 irmãos. Mas eu não aceitava, não. Eu falava assim, não, isso aí porque ele é meio diferentão, meio emburradão. Eu tinha uma irmã que era assim, emburradona também. Puxou a sua irmã. Eu falava isso, que ela rogava praga, que eu ia ter um filho igual ela. Ah, meu Deus. Pra eu entender como é que é uma pessoa ser emburrada, não tá afim, porque eu falo com porta de geladeira, né? Eu achava ruim. Então, eu rejeitei muito o diagnóstico. Eu tive o diagnóstico quando o Pedro tinha, assim, semanas de vida, porque os meus irmãos sabiam. E eu tinha uma amiga que andava comigo, que é psicóloga também falava comigo. Eu fui enrolando. Até chegou na hora de não falar mesmo, né? Com 3 anos não tá falando, já tá muito estranho, que aí eu comecei a procurar o diagnóstico. E o Pedro rodinha, não olhava para ninguém. Foi de repente, ele teve uma crise. Entre 2 e 3 anos ele foi ficando mais esquisito e de repente, ele começou a ficar o dia inteiro num canto rodando rodinha sem olhar para ninguém. Aí você falou assim, não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Mas eu não fui no neuro, porque o que acontece? Na época do Pedro, ninguém sabia dar diagnóstico direito.